Cortadores e cortadoras, hoje eu quero ensinar uma dica de ouro, um pulo do gato de ouro para você. Sabe qual é? O segredo do long bob. Olha, eu vou mostrar o seguinte para você. Muitas pessoas fazem um long bob, olha, dá uma olhada. E a parte de trás do cabelo, ele vira essa meia lua aqui, mas de uma forma desproporcional. Isso tem que ficar muito de olho, porque se a cliente coloca esse cabelo todo para trás, fica estranho. Vou ensinar esse pulo do gato para você, para que não ocorra esse efeito. Outra situação também que ocorre bastante é não só a meia-lua, mas uma meia-lua torta, ou seja, um lado maior do que o outro. E outra coisa também frequente é quando o meu projeto inicial é um cabelo, muitas academias dizem como colado na pele, outras dizem distanciado da pele, outras dizem em 45 graus. Ou seja, quando eu distancio essa mecha a 1 grau e aí eu perco o fio reto. Então, o pulo do gato é não distancie da pele para que não haja degraus, se esse foi o projeto. Então, é mais ou menos assim. Se o meu projeto é fio colado na pele, ou 0 grau, ou fio reto, eu tenho a base reta, a base sólida. E quando eu distancio essa mecha da pele, e isso acontece muitas vezes inconscientemente, quando eu tenho uma cadeira que me atrapalha, ou seja, eu não coloco essa cliente em pé, eu não coloco ela na postura correta, então pode acontecer o quê? Degraus. Então, em vez de eu ter um 0 graus, eu começo a ter graduação nessas pontas. Outro erro também, e essa é a dica de ouro, é o quê? Muitas vezes o long bob ele tem a característica de ser alongado na parte da frente, não é isso? Então, o que acontece bastante, o que nós vemos aí? Em vez do profissional ele fixar essa mecha, que seria a última mecha de cima, ao lado do rosto e fazer a conexão, muitas vezes ele coloca essa mecha na frente do rosto da cliente para fazer a base. E o que ocorre, então? Não ocorre o alongamento. E o que ocorre? Não é o alongamento que ocorre, é o contrário. É um arredondamento nessa parte. Então, essa também é uma dica de ouro. E eu vou ensinar na prática para vocês. Cortadores? Não. Então, olha na prática como é que funciona. Por exemplo, lembra aquela graduação que eu não quero, muitas vezes acontece no long bob? É isso aqui. Vamos entender que, por exemplo, aqui, obviamente, é a boneca, a gente não tem essa noção. Mas se aqui é uma cadeira de corte, que acontece muito isso, tá? E normalmente as cadeiras de corte são bastante grossas hoje. Então, olha, ao distanciamento que eu tenho da pele. E isso vai ocorrer o quê? Uma graduação, ou seja, um empilhamento, coisa que não está no meu projeto inicial. Se está, ok. Se não está, a gente tem que atualizar esse projeto, a gente tem que se atentar para isso. Então, essa é a primeira dica de ouro. Então, dito a questão da cadeira, temos outro pulo do gato. Quando nós estamos fazendo a primeira mecha, que é na direção do nosso osso occipital, aqui, nós, então, fazemos uma pequena inclinação, ok? E fazemos a base, tá? Então, vou me posicionar aqui, na frente da mecha, tá? Rente a pele e faço a minha base, que é a minha primeira mecha. Fico com o meu corpo fixo, sem me deslocar, e vou acompanhando a minha mecha guia. Sem me deslocar, acompanho a minha mecha guia. Rente a pele. Sem me deslocar, acompanho a minha mecha guia, rente a pele. Feita a primeira mecha dessa forma,
eu posiciono a cabeça da cliente novamente no local, ou seja, agora reto, retiro a minha mecha a ser cortada, linha reta, me posiciono atrás onde foi dado o início da mecha e corto. E fico fixo nesse ponto. Eu não ando. Lembrando que nós estamos utilizando o método de mecha fixa. Olha, não dei o passo nem para a direita nem para a esquerda. Continuo com corpo fixo. Chegamos à última mecha. Olha aqui, gente. Vocês conseguem visualizar o sombreado da minha mecha guia? Essa é a nossa vida como profissional. Sempre temos que ter essa referência. E o corte, ele vem sobrepondo essa mecha, ou seja, eu não corto a mecha que já foi cortada. Ela só serve de guia. A dica de ouro, o pulo do gato é essa aqui, gente. Olha, muita gente, muitos profissionais, eles, em vez de posicionar a mecha ao lado do rosto, que afinal é a forma que a cliente vai usar, a cliente não vai usar o cabelo na frente do rosto, então o correto é posicionar ao lado. Porém, tem alguns profissionais que cometem esse erro de colocar a mecha em frente, e ao colocar a mecha em frente, ele corta nesse sentido, ok? O que isso ocorre? Qual é o efeito que se dá fazendo nesse movimento? É que a maneira que a cliente vai usar o cabelo natural, que é fora do rosto, eu tenho um arredondamento aqui nessa região, em vez de um alongamento. Então, pegue bem essa dica. Não corte a mecha na frente do rosto, mas sim sempre voltado ao caimento natural da cliente. Pessoal, eu coloquei aqui um ponto fixo para entender um pouco melhor sobre essa questão do cabelo na frente do rosto. Olha, então a posição natural seria essa daqui, tá? Porque sempre a cliente ou vai pôr atrás da orelha ou vai pôr de lado, mas ele nunca vai ficar na frente do rosto. Então essa é a posição correta. Faço todo o alinhamento do fio. Então é mais ou menos assim, eu posiciono todas essas mechas para o meu ponto fixo, ok? Então venho aqui, trago para o meu ponto fixo original. Corto. Retiro a mecha, trago para o meu ponto original, me posiciono aqui e corto. Trago para o meu ponto original, me posiciono aqui atrás e corto. Olha, vamos ver aqui. Tiro o meu ponto de referência. E aqui eu tenho a leve inclinação, tá? E aqui eu tenho toda a minha inclinação, tá? O grau de inclinação eu determino. Nesse caso eu determinei uma inclinação leve.
Então, o outro lado é a mesma coisa. Pego a minha mecha da frente, a ser cortada, junto com a minha mecha de trás e corto. Pego a minha mecha da frente a ser cortada, trago para trás e corto. Vou tirar aqui meu ponto de referência. Feito isso, eu tenho a leve inclinação, faço a limpeza, que é a fase de acabamento, sempre trazendo essa mecha para a lateral, para não perder a referência. E aqui eu tenho, então, um long bob, levemente com as pontas, levemente inclinado, a 0 grau. Então aqui eu estabeleço então minha mecha guia e vou fazendo o acabamento, sempre trazendo essa mecha da frente para trás e venho fazendo a limpeza. Feito isso, eu tenho um long bob a 0 graus com uma inclinação, uma leve inclinação para frente. Essa é a minha dica de ouro para o long bob, é o meu pulo do gato. Fiquem ligados nas redes sociais, curtam, compartilhem e logo mais teremos mais conteúdo.